Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Algumas denominações religiosas, entre elas a minha, acreditam que o ecumenismo religioso será uma das coisas que devem acontecer antes da volta de Cristo. Grandes avanços já foram feitos nesse sentido, mas que tão perto estamos desse ecumenismo acontecer? Será que a gente ainda irá testemunhar este fato? Este será o nosso assunto de hoje. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Antes de começar, vamos entender o que é ecumenismo. Ecumenismo é a busca pela unidade entre todas as igrejas cristãs. Mas, na atualidade, essa busca pela unidade passou a englobar todas as religiões. Assim, o ecumenismo moderno é a busca pela unidade de todas as religiões, ressaltando os pontos em comum que elas têm, como a crença num Deus Criador, crença em céu e inferno, imortalidade da alma e por aí vai. A Igreja Católica é a principal entidade que fomenta o ecumenismo. E isso pode ser visto claramente nas inúmeras reuniões que promove todo ano pelo mundo. Mas o que de errado teria que todas as igrejas cristãs se reunissem deixando o Papa como seu líder máximo? Simples. Para as igrejas cristãs protestantes, por exemplo, significaria abrir mão dos princípios que levaram os reformadores a se separar da Igreja de Roma. Hoje em dia, vemos isso cada vez mais perto de se tornar realidade, pois muitas igrejas protestantes fazem parte do Conselho Mundial das Igrejas, entidade que prega a unidade das igrejas cristãs do mundo, da qual o Vaticano não faz parte, pois, como afirmou o Papa Bento XVI, a Igreja Católica não se considera irmã das igrejas protestantes, e sim mãe delas. Deve ficar sempre claro que a Santa Igreja Católica, Apostólica e Universal não é irmã, mas mãe de todas as igrejas. O Conselho Mundial das Igrejas tem feito grandes esforços para que as igrejas cristãs se unam, esquecendo as diferenças. Em dezembro do ano passado, Johann Sauka, presidente do Conselho, foi recebido pelo Papa no Vaticano. Comentando a reunião, Sauka afirmou: abordei as perspectivas teológicas e espirituais do tema da Assembleia, destacando que o amor de Deus em Cristo é inclusivo e visa a reconciliação e a unidade de toda a criação. Sou grato pelo ministério que compartilhamos no caminho da reconciliação e da unidade, de caminhar, orar e trabalhar juntos por nossas comunidades e pelo mundo. A palavra unidade é a que mais se ouve no Conselho Mundial das Igrejas. Esta unidade fará com que um dia a grande maioria das igrejas abram mão de princípios bíblicos e aceitem o Papa como líder. Estes esforços de unidade já começam a dar frutos. Em 31 de outubro de 2016, o Papa esteve presente na celebração dos 500 anos da Reforma. Nesta ocasião, o Papa Francisco e o então presidente da FLM, Bispo Munib Younan, assinaram uma declaração conjunta, onde se comprometiam a prosseguir juntos o caminho ecumênico, rumo à unidade pela qual Cristo rezou em João 17:21. Anteriormente, as igrejas tinham assinado a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. Posteriormente, essa declaração foi assinada também por metodistas reformados e anglicanos. Desde então, o Papa tem se tornado cada vez mais próximo dos protestantes e das religiões mundiais. Podemos ver isso, por exemplo, na reunião do COP26, onde o Papa convocou líderes de todas as religiões mundiais. Sem ir muito longe, por exemplo, o bispo brasileiro Abner Ferreira, líder das Assembleias de Deus, Ministério Madureira, esteve no Salão das Bênçãos, junto ao Papa, onde o chamou de Sua Santidade, uma atitude sem cabimento para um protestante. E engana-se quem pensa que o desejo de unidade é só assunto entre católicos e protestantes. Muçulmanos também estão correndo atrás disso. Em Tartus, na Síria, por exemplo, foi inaugurada em 2015 uma mesquita dedicada à Virgem Maria. O ministro para os bens religiosos e culturais, Mohammad Abdel Sattar, afirmou: é um sinal da abertura daquele Islã afastado dos desvios e extremismos.
Caso alguém desconheça, a veneração de Maria é a ponte entre católicos e muçulmanos. Com certeza, isso será usado mais para frente para estreitar os laços entre ambas religiões. Este ano também será inaugurada a Casa da Família Abraânica, em Abu Dhabi, conjunto de prédios que contém uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga. Segundo o presidente do Departamento de Cultura de Abu Dhabi, Mohamed Khalifa Al-Murabak, reflete os esforços dos Emirados Árabes Unidos em realizar os valores do documento sobre a fraternidade humana e promover seus princípios elevados. Como podemos ver, o ecumenismo avança rapidamente e hoje em dia, falar numa religião mundial e única não é mais uma teoria da conspiração como era considerada antigamente. O ecumenismo é um item indispensável para o estabelecimento da nova ordem mundial, que prevê um único governo mundial, uma única moeda e uma única religião. E antes de que muitos venham afirmar que a nova ordem mundial é uma lenda, basta ouvir as palavras do presidente estadunidense Joe Biden. Vai haver uma nova ordem mundial e temos que liderá-la, e temos que unir o resto do mundo livre ao fazê-la. O tempo está próximo. E o que temos que fazer é permanecer em comunhão com o Pai e estudar Sua palavra, para que não sejamos enganados quando as profecias começarem a se cumprir diante dos nossos olhos. E você, acredita que o ecumenismo é algo bom? Ou é o modo pelo qual o inimigo irá impor uma única religião mundial? Deixe-nos a sua resposta nos comentários. E até aqui chegou o vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!